Mestres e mestras da riqueza, hoje venho falar de duas empresas e um setor que eu gosto muito, que eu considero um setor perene, pois todos nós precisamos de água e tratamento de esgoto e essas duas empresas fazem isso muito bem. Então vamos lá, Sanepar ou Sabesp? Qual a empresa aí que estão com os melhores números, que estão com os melhores projetos? Hoje nós vamos falar disso e vamos avaliar qual a melhor empresa para se investir. Qual empresa vale mais a pena investir? Antes, nós temos que trazer os fatos, os números e as notícias que têm saído tanto de Sanepar como de Sabesp. E após o marco do saneamento, os investidores ficaram muito empolgados, porque essas empresas poderiam aí se beneficiar desse marco do saneamento e essas empresas poderiam vir aí a ter os seus papéis supervalorizados. E nós vamos explicar aqui para vocês o que é o marco do saneamento e qual das empresas vai se sair melhor aí, qual pode ter aí um perfil de valorização maior. Tá legal? Mas primeiro eu gostaria de pedir a vocês que curtam este vídeo. Vocês que me acompanham aqui sabem que ao curtir o vídeo vai me ajudar bastante. Trouxe um dado aqui importante para vocês, mestres e mestras, e hoje no nosso país 35 milhões de pessoas não têm acesso à água potável e mais de 100 milhões de pessoas, isso mesmo, 100 milhões de pessoas não têm acesso a tratamento de esgoto. A meta do marco do saneamento que foi aprovado pelo Jair Bolsonaro é que 99% da população tem acesso à água potável e mais de 90% dos brasileiros têm acesso ao tratamento de esgoto até o ano de 2033. O marco do saneamento vai trazer empregos novos pelos investimentos para atender toda a população. Claro que muitas obras terão que ser feitas e muitos desses empregos aí vão ser gerados através do marco do saneamento. Segundo o ministro do Desenvolvimento Regional, Rogério Marinho, a nova lei também vai contribuir para a revitalização de bacias hidrográficas, a conservação do meio ambiente e também a redução de perdas de água. Como todo projeto que envolve política neste país, nós temos os defensores e os não defensores do projeto do marco do saneamento. Então o que os defensores falam? Que esse marco do saneamento vai melhorar a qualidade da água, que vai atingir mais pessoas, mais habitantes que não têm tratamento de esgoto e água potável e que vamos melhorar a qualidade do meio ambiente. Porém, por outro lado, nós temos os críticos que falam que as contas de água vão sofrer ajustes abusivos, podem ficar muito caras, porque a ideia é que o setor privado assuma, no lugar do governo, estas operações de saneamento. Além do que, os críticos também falam o seguinte, que regiões periféricas, regiões mais pobres, não terão esse atendimento, porque eles não terão condições de pagar esses aumentos nas contas de água, então eles não vão ser beneficiados. E aí nós temos aí, puxando de um lado a corda os defensores e de outro lado os críticos. Isso é política, isso é Brasil e faz parte do jogo. Em resumo, pessoal, o que o marco do saneamento vai mudar como é feito hoje? Por exemplo, a Sabesp. Hoje a Sabesp que presta os serviços para a população de São Paulo. É uma empresa que tem o dedo do governo. E com o novo marco do saneamento, diversas empresas do setor privado poderão concorrer através de licitação para prestar o serviço à população. Claro, eles vão ter que apresentar projetos viáveis que sejam benéficas tanto para os estados quanto para os municípios e também para o consumidor final. Os defensores do marco do saneamento, o que eles falam? Que a falta de concorrência hoje no Brasil, onde o governo tem a prioridade de fazer este serviço, atrapalha muito, porque a gente não consegue ter investimentos viáveis e tem uma burocracia danada que atrapalha muito o investimento no saneamento básico do Brasil. E com essas notícias do marco do saneamento, o que aconteceu com o Sanepar e Sabesp? Chegaram a operar em forte alta, porque muito se falou em uma privatização, principalmente da Sabesp. Ou seja, se vender a Sabesp para o mercado privado, a Sabesp poderia ter seus papéis fortemente valorizados. Já no caso de Sanepar, a melhoria no setor também beneficiaria a Sanepar, que poderia prestar mais serviços e implementar novos projetos, valorizando ainda mais a empresa. E após o marco do saneamento ter sido aprovado pelo presidente Jair Bolsonaro, tanto a Sabesp como a Sanepar tiveram seus papéis valorizados aí na Ibovespa. Porém, o governador João Dória deu uma declaração falando que a questão da privatização da Sabesp
não está tão próxima, então o negócio está um pouco amarrado e aí nós tivemos aí o papel de Sabesp dando uma ligeira queda. Já no caso de Sanepar, tivemos uma valorização com a notícia do marco, mas aí, por outro lado, nós tivemos um problema com a agência regulatória do Paraná. O que aconteceu, pessoal? Lá no Paraná, a Sanepar queria fazer um reajuste nas contas. Ela queria colocar um aumento aí para os contribuintes no valor das faturas de prestação de serviços de água e tratamento de esgoto. Mas a agência, via o governo do estado, suspendeu esse aumento. E o que aconteceu? Isso bate na receita de Sanepar, claro, e aí os papéis vieram a cair novamente. Um fato que tem atrapalhado muito a Sanepar, que é uma bela empresa e eu gosto muito, é a questão da falta de chuvas. Então nós estamos com uma crise hídrica no Paraná. E o Paraná, via Sanepar, inclusive implementou um rodízio da entrega de água. E isso, claro, prejudica a receita, porque você não tem água para oferecer para a população, infelizmente por falta de chuvas, o que atrapalha também a população, e aí você tem uma queda na receita da Sanepar. O Bradesco BBI recomendou aos seus leitores e às pessoas que consumem o seu canal um alvo de compra em Sanepar, SAPRI11, vamos deixar o código aqui na tela, no valor de R$40, uma possível valorização de até 50% no papel. E aí do outro lado nós temos a XP, que também listou diversos pontos positivos, mas uma certa burocracia ainda em relação ao marco do saneamento. Então, a XP colocou um alvo em Sanepar no valor de R$32, com uma possível valorização de 20%. E agora vamos às recomendações de Sabesp, porque eu fui procurar para vocês o que grandes casas de análise estão falando sobre as empresas e qual é o alvo dessas empresas. Então o Bradesco BBI recomenda a compra em Sabesp com um alvo em R$70, uma possível valorização de 38% até o final do ano de 2021. Porém, a XP, novamente, como para a Sanepar, listou aqui algumas burocracias em relação ao marco do saneamento e recomenda um alvo em R$51, uma pequena valorização frente ao que o papel está hoje. Eu trouxe um quadro legal aqui para vocês, pessoal. Catoche, vamos deixar na tela esse quadro para eles enquanto eu vou lendo aqui a operação. Então nós temos aqui recomendações dos analistas para ações do setor de saneamento. Este dado é uma compilação da Bloomberg e que trouxe diversos analistas. O que ela fez? Ela juntou todos os analistas e colocou aqui as opções e as avaliações de recomendações, tanto de compra ou neutra, nem compra nem venda, ou venda para Sabesp e Sanepar. Então nós estamos vendo aqui o quadro, nós temos a empresa Sabesp com 9 recomendações de compra, frente a Sanepar com 11 recomendações de compra. Nós temos uma recomendação neutra, de nem precisa comprar e nem venda, de Sabesp com 9 indicações e Sanepar com 2 indicações. Recomendações de venda, não tivemos nenhuma recomendação de venda, pois são boas empresas, pagam bons dividendos e tem ainda a questão do marco do saneamento, que se aprovado pode beneficiar muito. Sabesp sendo privatizada, Sanepar se aproveitando dos benefícios e melhorias, podendo inclusive participar de licitações e entregar o seu serviço para outras regiões, então isso pode sim beneficiar muito as duas empresas. Mestres e mestras da riqueza, gostaria de pedir que vocês se inscrevam no meu canal. Não vai levar nem 10 segundos, só apertar o botãozinho aqui e ativem o sininho para que vocês possam ser avisados de todos os vídeos que eu postar aqui. Mas agora eu quero falar com vocês sobre os dados fundamentalistas de ambas as empresas. Começando aqui pela Sanepar, a Sanepar tem 7.022 funcionários, esse dado eu tenho de 2018, e a Sabesp 14.449 funcionários, também do ano de 2018. A sede da Sanepar é em Curitiba, no Paraná, e a sede da Sabesp é em São Paulo. Ambas empresas têm 100% do sistema de proteção de tag along, ou seja, caso a empresa seja vendida, uma das duas você está protegido. A Sanepar tem 60% do dedo do estado do Paraná e São Paulo tem 50% do dedo do estado. Duas informações que eu gosto de ver também, pessoal, que nem todos os analistas trazem para vocês, é a avaliação de funcionários e a avaliação dos consumidores. Se os consumidores estão felizes em receber o serviço dessas empresas e se os funcionários estão contentes em trabalhar na empresa. Como é uma empresa ligada ao governo, de entrega de água, também quando a gente fala de luz, a avaliação dos consumidores não costuma ser muito alta. Então vamos aqui aos números. Nós temos Sanepar 4.1 de um total de 10
e Sabesp 4,6 de um total de 10. A avaliação dos funcionários, Sanepar 3,9 de um total de 5 e Sabesp 4 de 5, então está bem avaliado pelos seus funcionários. Falando na questão de lucro líquido, eu sempre falo para vocês que eu gosto de olhar o lucro líquido dos últimos 5 anos das empresas. Se você olhar o lucro líquido da Sanepar, está crescente. Então é uma empresa muito sadia. No caso de Sabesp, nós temos pequenas oscilações, mas que eu não considero um problema, considero sim que a empresa vem efetuando um bom trabalho nos últimos anos. Dividend Yield de Sanepar, 3,91% e Sabesp 2,85%. Isso significa o quê? Que hoje a Sanepar ela volta para os investidores um percentual maior de dividendos para os seus acionistas. PL, preço sobre lucro, ou seja, o que é o PL? Quantos anos, teoricamente, você vai demorar para recuperar o investimento? Então nós temos aqui Sanepar 6,92 e Sabesp 16,64. P sobre VP, preço sobre valor patrimonial, ou seja, o preço das ações negociadas na bolsa, somado todas as suas cotas, versus o valor que a empresa tem de patrimônio. Já expliquei isso aqui para vocês. Se você tem uma caneta que vale R$1 e esta caneta está sendo negociada a 0,90, representa que você está pagando barato por uma caneta que vale R$1. E este indicador mostra a mesma coisa. Então nós temos aqui Sanepar com PVP de 1,25 e Sabesp com um PVP de 1,55, considero bons indicadores também. Olha que interessante esse dado, a margem que as empresas têm frente ao serviço que elas produzem. Nós temos aqui margem bruta de Sanepar 61%, margem bruta de Sabesp 43,62%. E quando a gente coloca margem líquida, que aí nós estamos aplicando os impostos, entre outros custos, nós temos uma margem líquida de Sanepar 23,78%, Sabesp 10,69%, uma bela margem, eu gosto de uma margem acima de 10%. Falando um pouco sobre a dívida das duas empresas, pessoal, dívida líquida sobre patrimônio líquido. Nós temos aqui Sanepar com 0,43 e Sabesp com 0,61. Abaixo de 1 significa que a empresa deve menos do que vale o seu patrimônio líquido. Então considero que as duas empresas estão bem saudáveis referente às suas dívidas. Um indicador que eu sempre falo aqui para vocês é o ROI, que é o retorno sobre o investimento. Nós temos aqui Sanepar 18,03%, Sabesp 9,34%. Então se a gente voltar aqui um pouquinho, a gente vai ver que a Sanepar, em relação aos indicadores fundamentalistas, praticamente ganhou em todos os setores. E aí chegamos no nosso final aqui do quadro e eu vou emitir a minha opinião. André, qual empresa eu prefiro investir? Então, pessoal, na minha carteira hoje eu já tenho Sanepar, é uma empresa muito eficiente, é uma empresa que eu mostrei aqui para vocês que está com indicadores muito bons. A Sabesp, por outro lado, tem a grande chance de ser privatizada se o marco do saneamento seguir em frente e o governador de São Paulo permitir que a empresa seja privatizada. E isso pode fazer com que a empresa, no caso a Sabesp, dê um boom muito grande. Porém, eu prefiro não trabalhar com essa hipótese da privatização, prefiro trabalhar com o que eu tenho hoje e a Sanepar, claramente, tem melhores indicadores e melhores números, como mostrei aqui para vocês. Tá bom, pessoal? Então, mestres e mestras da riqueza, esse foi o vídeo de hoje. Não deixem de se inscrever no nosso canal. Muito obrigado e fiquem com Deus.